integração da Universidade de Vassouras. Eu vou ser muito breve, o que é raro, dizem que eu falo muito, mas eu vou ser super breve, ainda mais que começamos relativamente no horário aqui. Temos aqui um cidadão vassourense britânico, acho que o currículo começou com essa palavra vassourense, isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter uma certa dificuldade de chamá-lo de doutor Haroldo, porque eu conheço já há muitos anos, né? Eu chamo muitas vezes de Haroldinho, porque o pai dele era Haroldo Salgado Filho e ele era o Haroldinho. Mas agora é o doutor Haroldo, né? Um executivo internacional, tem uma vasta experiência, eu não vou me estender aqui, vocês já devem ter visto no currículo, e também, logo depois, a gente vai ter o Gustavo, que é o nosso vice-presidente da Fundação, que vai fazer essa apresentação. Então, eu queria, desejar uma boa noite a todos vocês, agradecer a presença do Haroldo, quase que sai Haroldinho de novo, desculpe aqui, mas é Haroldo, doutor Haroldo. Eu queria agradecer aqui a presença, não sei se chama presença, né? A presença virtual, a circulação dele aqui. E eu acho muito importante, eu tive a oportunidade de ler uma notícia de que ele tinha dado uma palestra na Alemanha, assim também à distância, para uma turma de mestrado e com esse tema liderança, transformação, alguma coisa de motivação. Eu achei que seria muito interessante que ele pudesse conversar com a gente também. Por isso, nós estamos aqui com turmas prioritariamente de administração e também de psicologia, e eu acho que é um link bastante importante. Estamos vivendo um momento especial, acho que todo mundo já sabe, essas dificuldades necessárias, falar isso, ninguém aguenta mais falar nisso, mas, de qualquer forma, eu acho que motivar as pessoas, trazer pessoas que sejam da região importantes e que tiveram e têm uma carreira fora daqui, eu acho que é muito importante também, porque a gente tem que lembrar que cada vez o mundo diminui, né? Quer dizer, a gente está aqui, estamos pessoas conversando, tem gente do outro lado do mundo que está assistindo essa palestra aqui, né? Então é importante a gente lembrar que o que antes era um delírio, né? A globalização, escutava isso como sendo algo muito distante, a gente se aproximou muito mais. Quer dizer, as distâncias físicas não são necessariamente tão determinantes hoje, né? Então, de qualquer forma, a gente vai ter um prazer muito grande de ouvir o Haroldo, o doutor Haroldo, o Haroldinho que seja, e nós vamos, em breve, passar a palavra para ele. Eu queria só agradecer aqui a organização da professora Adriana, coordenadora aqui da psicologia, da professora Margarete, da coordenadora da administração. Então, a presença de outros professores, a presença dos alunos, a presença de pessoas da universidade. Então, a gente tem esse prazer. Estamos com quase 300 pessoas, só não atingimos os 300, porque bloqueamos 10 para convidados de última hora. E certamente, se tivéssemos espaço para 600, a gente teria 600 ou muito mais. O interesse foi muito grande. Então, eu queria agradecer a vontade de agradecer pela palestra, mas eu já antecipadamente sei que vai ser um prazer muito grande ouvi-lo. Tá? E eu queria passar a palavra agora. Eu não sei se passo a palavra para o vice-presidente da Fundação, né, que é nosso grande chefe aqui, ou se eu passo a palavra para o amigo do Haroldinho, entendeu? O Gustavo de Oliveira. Isso aí você vai decidir que chapéu você vai usar. Né? Apesar desse belíssimo chapéu que eu estou vendo que você está usando aqui, eu não sei se esse é o chapéu de vice-presidente ou se é o chapéu de amigo do Haroldinho. Então, eu queria passar a palavra para você, Gustavo, para desejar aqui umas palavras para o Haroldo, de boas-vindas, falar um pouquinho sobre ele, e vamos seguir em frente. Eu agradeço a atenção de todos. Gustavo, Margarete, abriu o microfone do Gustavo aí, por favor. O microfone do Gustavo está fechado, Margarete. Agora abriu. Me escutam aí? Porque o meu sinal de internet, infelizmente, não está dos melhores. Estão escutando? Estamos ouvindo. Que falar do meu amigo, me permitam a informalidade, né? Haroldinho, não tem como chamar de Haroldo, doutor Haroldo. Haroldinho, filho do falecido e finado seu Haroldo. Melhor pão de alho que eu comi da minha vida, tá? Seu Haroldo fazia um pão de alho que era um espetáculo. Maria Amália, sua mãe, nossa conselheira também, pertence ao nosso conselho eleitora aí da Fundação. Milena, Thalita, as irmãs dele também, nossas amigas aí, tudo da terra. Ele só tem um defeito, eu costumo falar, que é ser vascaíno, né? Porque não tem jeito. Esse aí seguir o pai aí vascaíno também. Esposo da Cristiane, pai do Pedro. Nosso amigo
de infância. Passamos aí boas aventuras, boas histórias, mas essa parte eu não vou entrar aqui não, vai ficar só para a gente, aí fica no privado. Haroldinho aí formado em economia pela UERJ, iniciou na UERJ lá no final dos anos 80, né, Harold? Por volta de 88, se eu não me engano, alguma coisa assim, né, Harold? Veio se formar aí já no início dos anos 90. Esse período também estava no Rio, fazendo minha faculdade de administração. A gente, ocasionalmente, pegava uma carona, a gente ia junto, deixava ele lá na Tijuca. Haroldo depois seguiu uma história dele muito bonita, começou como menor aprendiz, se eu não me engano, lá no Banco do Brasil, não lembro se o programa chamava Menor Aprendiz, agora é a moda, mas eu acho que era isso mesmo, lá com uns 14 anos, Haroldinho. Perfeito. Por aí. E seguiu carreira no banco, chegou a ser executivo internacional, diretor no banco em Londres. Esse chapéu é uma homenagem a Londres, né? Porque é um chapéu aqui escocês, meio irlandês, né? Aí eu botei uma homenagem a ele aí para a gente comemorar. Para mim é um prazer enorme. Estou fazendo de forma informal essa apresentação aqui. É um prazer enorme estar nesse evento. Para mim, quando a Margarete me mandou esse convite, logo em seguida também, quase concomitantemente, o meu filho aqui, essa é a informalidade de fazer em casa, né? Esse é o problema de fazer em casa. E quando ele me mandou, eu fiquei muito feliz. A gente volta e meia está falando privado, mas feliz, vai ser extremamente produtivo para todos que estão participando. Para mim é de uma alegria imensa. O próximo convidado aqui, eu já tenho uma sugestão, que é um outro amigo nosso, que é o Luiz Alexandre. Já estou falando com ele no privado aí para a gente tentar fazer esses eventos pelo menos uma vez por mês. Sugiro o nome dele como o próximo convidado aí do. Já tomei a liberdade de fazer o convite, tá, Milton e Margarete? Já fiz o convite ao Luiz Alexandre, que também é da cidade, aí, da terra aí. No final, a gente vai tentar repatriar essa turma toda, né? Deixa só eles entrarem aí na fase da aposentadoria, mas a gente vai fazer o possível para repatriá-los. E para mim é uma alegria, assim, só sendo repetitivo, mas é uma alegria muito grande de ter o Haroldinho aqui conosco, essa trajetória incrível. Eu vou resumir aqui para poder a gente entrar logo no assunto, liberar o espaço e dizer que eu tenho certeza que todos sairão no final desse evento aqui mais enriquecidos de conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito para os alunos, para todos, assim para os professores que estiverem escutando, para os docentes, para os discentes, para a equipe de coordenação, para o pessoal que também não pertence à instituição, mas que se inscreveu de interesse nesse evento. Para mim, é realmente um motivo de muito orgulho, alegria de ser amigo desse cara, que é fantástico, uma pessoa que assim mora no meu coração. Fez eu andar 12 horas para ir num casamento 10 quilômetros depois que o Judas perdeu a bota, na verdade. Mas um lugar lindo, um lugar maravilhoso e um evento imperdível. Devolvo a palavra para vocês aí. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí um pouco nesse momento. Desejar aí um evento maravilhoso para vocês e sempre à disposição aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, cara. Bem, se Margarete e Adriana não quiserem adicionar alguma coisa, eu passaria a palavra para o Haroldo. Eu só queria pedir, professor, para que os alunos da universidade, do campus Vassouras e do campus Maricá, deixem no chat o nome, o curso e o campus, para que a gente possa ter a matrícula para a presença dos alunos hoje. Tá bom? Obrigada. Passo a palavra para o senhor, professor. Vocês. Doutor Haroldo, adelante. Tem que abrir o microfone aí do Haroldo, Margarete. Isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. A primeira vez o Hamilton fez essa provocação para a gente bater esse papo aqui hoje. Então, agradeço aí ao professor Hamilton. Obrigado. Professor e amigo Hamilton de muitos anos, desde a infância. Agradeço aí a Margarete e a Adriana pela organização.
Muito obrigado a vocês duas. Fantástico. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. E obrigado aí, Gustavo, pelas palavras gentis e carinhosas e a amizade de muitos anos. É um prazer muito grande falar aqui na Universidade de Vassouras. Vocês têm feito um trabalho assim brilhante, né? Quem viu a universidade há uns anos atrás e vê hoje, como a gente vai falar de liderança hoje, a gente pode já de fora, sem conhecer muito, ver que a gente tem grandes líderes aí na organização, tocando essa empresa dessa forma fantástica que vocês estão transformando a Universidade de Vassouras. Então, parabéns aí para todo mundo pelo sucesso até agora. E hoje aqui a ideia é a gente bater um papo, né? Falar um pouquinho aí sobre experiência internacional, falar um pouquinho sobre carreira. Eu fui desafiado aí pela Margarete e pela Adriana para fazer um mix aí de psicologia com administração, então aceitei aí essa provocação e o desafio. Fui tentar ver aí, fazer algumas anotações aqui do que a gente poderia trazer para todo mundo, né? Então, queria agradecer, temos agora 234 participantes. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de me ouvir aqui. Eu só tenho a agradecer pela sua oportunidade de trocarmos ideias e trocarmos experiências aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado aos professores que estão aqui presentes. Obrigado a todos os alunos, tanto da psicologia quanto da administração, que o nosso foco aqui hoje é falarmos para os alunos da psicologia e os alunos da administração, né? E aceitar esse desafio de conversar sobre carreira, conversar sobre, enfim. Então, eu comecei minha carreira aí em Vassouras, como menor aprendiz, no Banco do Brasil em Vassouras, em 1984. Fui menor por 4 anos. E daí saí, vim morar aqui no Rio, onde estou agora, para fazer economia. Depois fiz algumas pós aqui no IBMEC, enfim, no FGV. Depois tive a oportunidade de morar 5 anos e meio em Londres, que isso definitivamente mudou tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional muito. E tive a chance de fazer uma pós lá na Universidade de Oxford, justamente em liderança organizacional, que também agregou bastante ao conhecimento, que é esse conhecimento que a gente não para nunca. Acho que até morrer a gente vai estar aprendendo, desaprendendo, se reinventando, né, a cada dia. Então, conversar com vocês, eu comecei o tempo que eu trabalhei em Vassouras como menor auxiliar, office boy, né? Foi um tempo que eu passei vários anos da minha vida, no começo da carreira. Uma das minhas responsabilidades era fazer café e servir café, né? Duas coisas. Antigamente não tinha essas máquinas de café que a gente tem hoje, né? Isso já é evolução. Mas eu tinha que fazer o café e servir em toda a agência. A agência de Vassouras era grande à época, eram 2 andares, enfim, não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha nada, né? Então eu tinha que fazer o café todo dia, colocar lá a quantidade certa de pó, de água, açúcar, em balde, porque eram tantos funcionários que a gente colocava água no balde e depois servia. Então eu comecei a minha carreira profissional com esse verbo que me acompanha até hoje, que é o servir. E aí eu faço um jump lá de 1984 para o dia de hoje, 35 anos depois, que eu completei 35 anos de carreira agora. E eu acho que eu continuo servindo, né? Então, aquela experiência de servir café durante alguns anos, ela hoje tem o servir, esse verbo servir acompanha, porque quando a gente fala de liderança, a gente precisa estar sempre servindo e servindo ao outro, né? Então, esse acúmulo de experiência, eu quero fazer esse link, porque a gente está sempre servindo. Se um líder não está servindo ao outro, tem alguma coisa que não está indo bem, né?
Então, o servir, eu acho que é um verbo muito importante quando a gente fala de liderança. E quando a gente fala de cultura, conversando sobre cultura, cultura internacional, enfim, como é que foi lá fora, como é que é a experiência, também conversando sobre o bate-papo de hoje, né, para trazer um pouquinho da experiência lá de fora. A gente pode fazer assim vários links de como é que é liderar, porque quando eu tive 5 anos lá, eu estava como General Manager lá da operação do Banco do Brasil em Londres, que cobria a Europa toda, expatriado, e liderando numa empresa brasileira no Reino Unido, né? E o que a gente tinha? 50 funcionários, metade dos funcionários brasileiros, com passaporte europeu, né? Porque para você contratar tem que ter o passaporte europeu. Agora tem o Brexit e vai mudar um pouco isso, né? Mas por enquanto o passaporte europeu. Então, na verdade, são os brasileiros, mas na verdade são italianos, né? Porque a maioria dos brasileiros na Europa tem passaporte italiano. Então, a gente tinha metade dos brasileiros e metade de ingleses e outras nacionalidades. Então, a gente tinha argentino, tinha colombiana, tinha portuguesa, tinha canadense, argentino, enfim, tinham várias nacionalidades. E como é que essa questão da liderança num ambiente tão diverso, né? Eu acho que são vários pontos para a gente bater esse papo hoje aqui. E aí, eu tinha falado já para a Adriana, para a Margarete, para as perguntas que vieram, a gente pode ir interrompendo ao longo do caminho sem nenhum problema. Então, assim, tem muita coisa diferente da cultura, mas eu acho que a responsabilidade, uma função do líder é buscar as convergências ao invés de buscar as diferenças. Então, era isso que a gente procurava fazer, essa busca da convergência e não reforçar a diferença, porque senão dava problema, não tinha como. Anotei aqui alguns exemplos para a gente conversar sobre vários pontos. Eu tinha uma diferença enorme dos brasileiros para os ingleses, né? Um problema que a gente teve é que o brasileiro adora falar muito, falar alto e falar no meio do salão e comemorar e celebrar no meio do escritório, né? Então, assim, brasileiro comemorava nascimento, casamento, comemorava aniversário no meio do salão do escritório. E os ingleses ficavam assim, nossa, isso era uma coisa assim, para a cultura inglesa era uma afronta, uma falta de respeito. É a questão do respeito, que é importantíssimo para os ingleses. Quando você está no escritório, e aí os ingleses dizem o seguinte, não, se a gente tem aqui um refeitório, por que vocês não vão comemorar lá no refeitório? Eu preciso estar concentrado aqui no meu trabalho. Então, esses desafios de liderança, a gente lida com questões complexas, operações complexas, a gente tinha reuniões assim de alta complexidade, reuniões estratégicas, mas acho que hoje aqui a gente vai focar muito nessa questão de falar das pessoas, ouvir as pessoas e gostar das pessoas, né? E a gestão das pessoas no dia a dia precisa ter um tempo muito grande da agenda de qualquer líder, né? Principalmente o ouvir, a prática do ouvir o outro, né? Então, você tem um cenário onde, por exemplo, metade da sua empresa tem uma cultura, metade da outra empresa tem outra. Quando a gente fala de diversidade, a diversidade de nacionalidades é uma diversidade de culturas que, às vezes, os interesses e as crenças, o que cada um carrega dentro de si, é totalmente diferente um do outro. Esse caso, que deu um maior problema, aí a gente vai de problemas complexos na liderança até problemas do dia a dia. Só que a soma de pequenos problemas no dia a dia pode te causar um problema grande em termos de liderança. Essa questão mesmo que eu trago aqui parece que é um problema pequeno, mas isso incomodava demais os ingleses, até a gente chegar a um acordo lá entre os brasileiros e os ingleses para a gente diminuir as celebrações no ambiente de trabalho, porque o inglês é importantíssimo para ele estar concentrado e
focar no trabalho durante o dia. Outro ponto que é importante sobre cultura é o horário do almoço. O brasileiro gosta de almoçar com outro brasileiro para conversar e falar sobre vida. Os ingleses, eles compram um sanduíche embaixo no supermercado, voltam e comem na mesa, não saem da mesa, né? E não fazem questão de almoçar com ninguém do trabalho na hora do almoço. Os brasileiros adoravam